Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para ensinar para vocês como, como, como eu posso, dentro do QGIS, fazer uma classificação baseado em informações qualitativas. Então eu estou com duas camadas aqui, duas camadas que oriundas do banco de dados do IBGE. Então essas camadas são as regiões intermediárias e as regiões imediatas. Então elas estão aqui alocadas, já adicionadas aqui no meu projeto do QGIS. Então vejam que a intermediária está por cima, são as camadas que agrupam polígonos, né, das camadas imediatas. Então a ideia é tentar deixar visível as duas camadas no mesmo mapa. Então uma está sobrepondo a outra, né? São dois polígonos fechados. Então para fazer uma classificação de informações, né, expressando a qualidade dessas informações, a gente pode usar duas técnicas, né, no caso de polígonos. Então a gente pode usar tanto polígonos coloridos, né, com uma cor sólida dentro desse polígono, ou também a gente pode utilizar rachuras para expressar essa qualidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas duas técnicas para fazer essa classificação qualitativa, né, expressar na verdade, as regiões intermediárias e imediatas propostas pelo IBGE. Então, a primeira camada que a gente vai utilizar, eu vou desmarcar aqui PA intermediárias, só para a gente poder visualizar o que está por baixo. Então essa primeira camada é a camada imediata. Veja que ela, para eu poder fazer alguma modificação nela, eu tenho que selecionar ela, deixar ela em azulzinho e acessar as propriedades dela. Para acessar as propriedades, dois cliques rápidos, ou clica com direito e vem até propriedades. Em propriedades, você tem que procurar essa guia chamada simbologia. E é nessa guia simbologia que eu vou conseguir expressar, né, do ponto de vista qualitativo, as minhas informações, né, de acordo com o banco de dados que tem nela, né? Então essas informações têm um banco de dados e aí você pode utilizar esse banco de dados para fazer essa expressão gráfica, né, dessas informações qualitativas. No caso, nominais, né? Então, para fazer isso, aqui em símbolo simples, você vai clicar nessa setinha. Depois que você clicar nessa setinha, você vai utilizar essa função aqui, ó, categorizado. Seleciona categorizado. Em valor, o valor se refere à coluna do banco de dados que você vai utilizar. Então, a essas informações dos polígonos tem um banco de dados e esse banco de dados é dividido em linhas e colunas, como a gente já viu, e a gente vai escolher uma dessas colunas. Então, a coluna que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, NMRGI, que faz referência ao nome da região imediata que a gente está trabalhando. Então, o nome da região imediata, e percebam que tem um ABC aqui, ó. Essa informação é do tipo texto, né, caracteres, tá? Diferente dessa daqui de área, que tem 1.2, que é uma informação do tipo número, né, real. Então vamos lá, vamos escolher NMRGI, certo? Depois que escolhe NMRGI, você vai escolher um gradiente de cores que você quer fazer essa classificação. Essa escolha do gradiente de cores é se você não tiver cores pré-definidas. Né? Se você, em determinada região eu quero uma determinada cor, então você pode escolher cores aleatórias ou sistematizadas, né, através desses gradientes. Então aqui a gente tem vários gradientes já pré-definidos, né, blues, CVDs, greens, grays, magma. Tem outros gradientes, ó, vocês podem escolher, certo? Eu vou deixar aqui esse turbo aqui, mas escolha aleatória, tá, pessoal? Só pra gente ver como é que é. Gradiente de cores. Depois disso eu peço para classificar. Então, como é uma informação nominal, cada classe, cada região vai receber uma cor diferente. As cores não se repetem. Podem ser até próximas, mas elas não se repetem, tá, pessoal? Elas não se repetem. Então, eu vou desmarcar essa última aqui, que não tem necessidade de nós termos ela, né?
ela indica que se não tivesse uma classe, né, se dentro do banco de dados um polígono não tivesse uma classe, ele assumiria essa classe e todos os outros valores. Então a gente vai desmarcar ela para não aparecer na nossa legenda. O PS já está classificado, então aqui ó, venho aqui no botão OK e aqui está o nosso mapa já com cada polígono com uma cor diferente. Aqui na lista de camadas a gente vê todas as cores, né, que estão no nosso mapinha, ok? Vamos lá. Bom, eu fiz isso para as regiões imediatas, mas agora eu preciso fazer também essa classificação de categorias, essas categorias, né, ou essas classificações nominais, melhor dizendo, para regiões intermediárias. Então, para as regiões intermediárias, eu não consigo usar cores sólidas. Se eu colocar uma classificação de cores sólidas, eu não vou mais conseguir ver o que está por baixo, então eu não vou conseguir ver as regiões imediatas. E eu quero um mapa que eu consiga ver as regiões imediatas e as regiões intermediárias. Então eu vou colocar aqui, símbolo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o imediata, só para a gente poder visualizar, categorizado, vou escolher aqui ó, NM região intermediárias, vou pedir para colocar uma cor aqui, eu vou colocar agora esses CVIDs aqui, vamos ver esses CVIDs, e aperto no botão classificar. Quando eu aperto no botão classificar, ele gera aqui, né? Essa daqui a gente pode não só desmarcar, eu acabei só desmarcando na outra, mas a gente pode excluir, vem aqui nesse botãozinho de menos, excluir ela e dá OK. Bom, tá aqui, ela está classificada, né? São categorias diferentes, mas vejam que eu não consigo ver o que está por baixo, então eu não consigo ver, quando eu for construir meu mapa, eu não vou conseguir visualizar o que está por baixo. Então eu tenho que usar um sistema de classificação dessas regiões, para essas regiões que eu consiga ver, e aí a gente vai utilizar as rachuras para poder fazer isso. Então eu vou dar 2 cliques aqui de novo, 2 cliques ou clica com o direito do mouse e acessa propriedades, venho aqui em simbologia, e em simbologia eu vou mudar cada uma dessas classes aqui, ó. Vou dar 2 cliques nelas e vou vir aqui ó, e escolher aqui já no padrão. Eu já posso vir aqui no padrão e escolher aqui ó, algumas rachuras que já tem disponíveis aqui pra gente. Então ó, eu tenho essas rachuras aqui que são bem interessantes, já estão disponíveis. Esse daqui eu acho que é o modo mais fácil de fazer isso. Você dá um clique nas rachuras na horizontal, vou dar um OK, vou dar 2 cliques aqui de novo, vou escolher agora rachuras inclinadas, né? Vou dar um OK, inclinadas no outro sentido, vou selecionar 2 cliques, vou selecionar inclinadas no outro sentido, dá OK, linhas na vertical, vou dar um OK. Aqui para Marabá eu vamos lá, vamos escolher outra rachura. Aqui cruzando, ó, linhas cruzadas, vou dar um OK. E aqui para essas outras 2 classes, deixa eu escolher outras aqui. Eu vou escolher essa rachura aqui, ó, esse padrão com pontinhos, vou dar um OK. Bom, e para essa última aqui, que eu também quero estabelecer um padrão preto e branco, né, eu vou criar uma classe baseado nessa classezinha aqui, ó. Vou dar um clique nela, certo? E vou dar OK. Vejam que ela ficou igual a essa outra, né, Marabá? Então eu vou dar 2 cliques nela e aí vou fazer ajustes aqui dentro desse padrão de simbologia. Veja, eu vou clicar aqui em preenchimento simples. Vejam que tem uma rotação aqui de linha, né? É melhor, eu vou dando os cliques aqui, ó, e vocês vão perceber essa rotação, certo? Olha aí como ela está rotacionando. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela, vou formar quadradinhos, né, na horizontal. Tá? Ela estava na diagonal, esses quadradinhos, né? Opa, vamos lá. 180, opa, passando aqui, 180 estava ótimo aqui. Vejam que as linhas ainda estão, assim, algumas linhas ainda estão na horizontal. Eu vou ter que fazer esse mesmo procedimento
Vou escrever aqui 180, que é para ficar um número redondo, tá? 180 e eu vou nessa outra linha aqui também e vou escrever, nesse caso aqui, 90. E aí vejo que o padrão dela alterou, né? Então os quadradinhos estavam na diagonais, agora os quadradinhos estão alinhadinhos, né? 90 e 180 graus as linhas. E aí eu criei uma nova classe e dou OK. Então eu tenho 4, eu criei essas classes que já vêm dentro como classes exemplos, né, para serem utilizadas no QGIS, mas a partir de uma classe eu posso gerar uma outra classe. Então fica o convite aí para que vocês olhem esse padrão utilizado, né? Esse padrão não, esses exemplos, e a partir desses exemplos que tem já no QGIS, que são vários, aqui tem alguns padrões, né? São vários tipos de exemplos. A partir desses exemplos você consegue construir novos exemplos e até mesmo se inspirar na construção de novos exemplos. Então, a gente termina essa parte de classificação, né? E deixa eu ver como é que ficou o resultado agora, né? Já está classificado, já coloquei as rachuras, vamos ver como é que ficou aqui. Olha aí como ficou. Então agora eu consigo ver as informações que estão por baixo, né, do meu mapa. Então eu tenho as classes imediatas sendo visualizadas e também tenho as classes intermediárias. Eu consigo identificar as duas classes, essas duas categorias hierárquicas, né? Tem níveis de hierarquia entre elas. Então mapas que tenham essa característica, né, que você queira colocar várias informações uma em cima da outra, mas que não queira acabar com a visualização da informação que está por baixo, né? Não queira suprimir essa visualização, você pode utilizar essa técnica. Então, a partir daqui, só falta fazer a legenda do mapa. Então, vamos lá fazer o nosso layout. Vou criar um novo layout aqui, um novo layout de impressão. Vou colocar aqui o nome do nosso mapa, que vai ser mapa RG Inter imediatas IBGE. Ok, vamos lá, tá aqui nosso mapinha. Aqui no nosso mapa a gente vai inserir o desenho do nosso mapa aqui com essa ferramenta, ó, adicionar mapa. Vou clicar aqui, ó, deixar uns espaçozinhos aqui para a nossa grade de coordenadas, né? Sempre a gente tem que lembrar desses espaços. Vou dar uma aproximada nesse mapa, que ele está um pouquinho mais distante, só para ele usar essa ferramenta, ó. Dá para você vir com o rolão do mouse, né, e dar essa aproximada. Mas vou fazer uns ajustes aqui de escala para que ele fique mais adequado, né? Vou colocar aqui 8 milhões, pronto, acho que 7 milhões, seria 8 milhões mesmo, acho que 8 milhões fica muito bom. Deixa eu arredondar isso aqui, né? Vou colocar 8 milhões. Passou um zero. Eita, faltou um zero. Agora sim, 8 milhões. E vou fazer só um ajuste aqui e dar uma centralizada nele aqui para ficar bonitinho, né? Pronto. Então o mapa do Pará inteiro aí. Precisa de outros detalhes desse mapa? Claro que precisa, né? A gente precisa de outras informações. Mas a primeira informação que a gente vai colocar, que é o mais importante para a gente nesse momento, é a legenda. Então, você dá um clique, você dá um clique aqui na ferramenta de legenda e insere ela aqui do lado. Clica, segura e arrasta e ela vai aparecer aqui do nosso ladinho. Então a gente vai fazer algumas configurações nessa legenda para ela ficar um pouco mais bonitinha, certo? Então aqui, ó, em legenda, eu vou tirar essa aqui, propriedades do item, vou tirar isso aqui. Aqui, quando você seleciona a legenda, ela já, aqui em propriedades do item já vem as configurações para a legenda. Então no título a gente vai escrever legenda. Vejam que aqui tem mapa 1. Mapa 1 se refere a esse único mapa. A gente tem que ter um cuidado com os elementos que estão vinculados, né? Então, essa legenda está vinculada ao mapa 1. Quebra de texto a gente não vai utilizar isso no momento. E aí a gente vem para cá, ó, atualização automática. Vejam que o nome está PARG Intermediárias 2022. Esse nome pode ser alterado lá no mapa principal e ele já aparecer aqui de forma automática, ou você pode fazer alteração nele. Para fazer alteração, você tem que desabilitar a atualização automática. E aí aparece aqui, ó,
PA RG intermediária, você seleciona e vem nessa ferramenta que tem um lápis. Ó. Clica nela e aí você vai alterar aqui o nome. Né? Então eu vou colocar aqui regiões intermediárias. E aí eu volto aqui, ó. Vou dar um cliquinho para voltar. Então já está aparecendo regiões intermediárias. Aqui, ó, PARG imediatas. Eu vou tirar esse PARG imediatas. Na verdade, vou alterar, né? E vou editar aqui. Vamos lá, editar. Vamos lá, imediatas. Regiões imediatas. 2022. Deixa eu voltar. Bom, tudo certinho aqui, só um detalhe, ó. Essa daqui é aquela camada outros, né, que todos os outros elementos, né, eu acabei não tirando das regiões imediatas, só tirei das regiões intermediárias. Então eu vou utilizar essa ferramenta aqui com esse sinalzinho de menos para retirar essa informação. Veja que a nossa legenda já está pronta, né? Essas são as informações que estão vinculadas aqui a esse mapa. A gente pode fazer outros ajustes, então vou fazer uns ajustes aqui primeiro, conta fonte. Esse nosso mapa aqui, o tamanho dele é 4, então o rótulo desse meu item não precisa ser 12. Tamanho 8, o mapa tamanho 4 já é mais do que suficiente, certo? Tamanho 8, essas regiões imediatas aqui são o cabeçalho do subgrupo, então eu posso também diminuir esse cabeçalho do subgrupo. Ó. Se eu botei o item 8, vou colocar aqui o item 9, regiões imediatas aqui. E a legenda, ela está com tamanho 16, não precisa disso, vou colocar no tamanho 2, pronto. Vejam que já ficou bem mais adequado, né? A nossa escala, ao nosso tamanho de mapa. As colunas, aqui eu só tenho uma coluna, você pode utilizar, se você quiser, 2 colunas. E aí ele vai separar essas regiões. Fica muito legal, né, a gente usar dessa forma. Dá para fazer de outras formas, mas a gente vai tomar muito tempo da aula, então eu vou deixar desse formato aqui a nossa coluna e aí a gente ganha alguns espaços aqui na nossa legenda, né? Então as regiões estão bem separadas. Esses 2 itens aqui você pode utilizar, mas no caso a gente não vai utilizar porque a gente já tem 2 grupos e ele dividiu em 2 grupos separou de uma forma bem adequada. Então se você fizesse isso, ó, dividir camadas, ia separar os 2, então vou deixar desmarcado os 2, tá? Tamanho do símbolo, ele está 7 milímetros, você pode diminuir um pouco, ó, se você quiser, deixar do jeito que do tamanho que você quiser. Eu vou dar uma diminuída aqui, ó, vou botar aqui 4, ele vai virar um quadradinho, ó, os 2 viraram um quadrado. E o espaçamento, que é importante, às vezes fica muito espaçado, você pode aproximar e ganhar algum espaço, né, nessas aproximações. Aqui o subgrupo está em 3, você não precisa todo esse espaço para o subgrupo. Espaço entre símbolos, você pode diminuir. Está muito espaçado, vou diminuir aqui, diminuir um ponto. Ok, então você fez alguns ajustes nessa legenda. Então nossa legenda está pronta e aí só falta os outros elementos do mapa. Para esse vídeo eu vou trazer um elemento do nosso mapa como bônus. Então vamos lá para o bônus da aula. Então o bônus da aula vai ser esse aqui, ó, esse é o elemento escala. Então vou clicar nele, clica e arrasta, clica, segura e arrasta, e ele já vai produzir a nossa escala de forma automática. Então está aqui a nossa escala. Essa escala está vinculada a esse mapa, então a gente tem sempre que perceber se a nossa escala está vinculada ao mapa que a gente tem interesse. Então, no mapa 1, só temos um mapa aqui, se tivesse outros mapas a gente tem que atentar para isso. O estilo, a gente pode escolher alguns dos estilos. Eu gosto desse estilo caixa dupla, parece uma bandeira de Fórmula 1, né? De chegada, de largada. Então, aqui, ó, caixa dupla, eu coloquei, mas fica a critério. Quilômetros, né? Você pode utilizar a unidade, escolher uma unidade métrica. Eu vou deixar em quilômetros pelo tamanho do mapa, né? Na verdade, do objeto que está sendo desenhado.
Rótulos para unidades. Aqui já tem customizado, né? Já está no QGIS já tem um padrão, né? Quando aparece quilômetros ele já coloca aqui km, mas ele poderia ter outro, você poderia colocar outro nome aqui. No caso você poderia colocar, por exemplo, por extenso quilômetros, se você quisesse, né? É comum a gente deixar km. km segmentos. É interessante que esses segmentos, né, ou talões, a gente consiga colocar pelo menos um talão antes do zero. Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Talãozinho antes do zero. E esse talão antes do zero é também interessante que haja umas subdivisões desse talão. Então, segmentos à esquerda, 1, à direita temos 2. Vou aumentar aqui, vou colocar 3. Altura é a altura do tamanho, né, da legenda, a quantidade de segmentos. E aí, para finalizar, né, na verdade, como a gente pode também colocar, a gente pode colocar uma moldura nessa legenda, se a gente quiser separar ela do restante do mapa, né, deixar ela com a moldura. Bom, é isso, esse é o bônus, né, eu vou deixar a minha legenda aqui sem essa moldura, eu gostei dela, prefiro sem a moldura. Então tá aqui a nossa escala. Essa escala gráfica, ela se refere a esse mapa 1, então vejam que aqui já teve uma alteração aqui no valor da escala, mas eu vou ajustar de novo aqui para qual o valor que está aqui? Tá, 8 milhões, né? Vou de novo ajustar aqui para 8 milhões. Pronto, 8 milhões. Ok, nosso mapa está com 8 milhões. É isso, pessoal. Então a gente fez nessa aula uma categorização ou uma classificação de acordo com uma classificação nominal, né? Demos nomes para cada um dos polígonos. Só que a gente usou duas ferramentas, né? Uma, na verdade, duas formas. Um polígono sólido colorido, né? Com cores diferentes para cada polígono, e também as rachuras, né? As rachuras para cada um desses polígonos. Espero que vocês tenham gostado. Vão ter mais aulas semelhantes a essa. Provavelmente eu vou colocar alguns cards indicando para onde vocês têm que ir para ter uma sequência dessas aulas. Então, compartilhem, curtam e até a próxima aula. Abraços, tchau!